Fala turma, sejam bem-vindos ao último vídeo da semana do XABCDE e hoje a gente vai estar falando sobre a letra E, a exposição e o controle de hipotermia. Então quem não assistiu o vídeo ainda do X, do A, do B, do C e do D, volta lá, assiste esses vídeos e depois você vem para o vídeo sobre a exposição e o controle de hipotermia. A exposição, vamos falar da exposição primeiro e depois sobre o controle de hipotermia. A exposição, turma, é uma coisa que a gente precisa pensar no quê? Onde gera mais dúvidas também no pessoal, porque todo mundo não quer fazer exposição, também não quer fazer a controle de hipotermia. Então, sobre a exposição, a gente precisa pensar, qual a situação desse paciente para a gente fazer a exposição. O paciente está referindo para a gente alguma dor quando a gente chega, ou não. Quando a gente chega nesse paciente, a gente vai fazer uma palpação, isso é secundário, não é primário. Ou tem palpações que são primárias também. Quando a gente faz essa palpação, a gente precisa avaliar o quê? Se esse paciente tem dor, se esse paciente tem a deformidade, ou se quando eu palpo ele tem o sangramento. Então, no momento que eu vou fazer essa palpação, quando eu palpar meu paciente, se ele referir dor, no primeiro momento eu exponho esse paciente. O segundo momento, quando eu faço a palpação, ele não refere dor, mas na palpação, eu encontrei uma deformidade. Então, eu exponho meu paciente. E a terceira situação para expor o paciente, quando eu faço a palpação, ele não refere dor, não encontrei a deformidade, mas quando eu olho para minha luva, eu encontro um sangramento. Então, esse é o terceiro passo para mim expor um paciente. O pessoal tem mania de falar, vamos expor se necessário, mas a exposição é necessário para um paciente de trauma. O protocolo ele fala exposição e o controle de hipotermia, ele não fala exposição se necessário e o controle de hipotermia. Então, prestem bem atenção nisso daí. Então, a exposição a gente tem que pensar no quê? Na exposição nesse paciente da privacidade do paciente. Por que sobre a privacidade do paciente? Porque a gente tem que pensar, um dos erros clássicos que o pessoal faz, os socorristas, eles chegam para expor, eles querem cortar a roupa toda do paciente, deixar o paciente sem roupa nenhuma. Então a gente tem que pensar na privacidade. Qual a necessidade de eu fazer essa exposição total e em via? A gente tem que pensar no quê? Vocês gostariam que fosse vocês lá no chão sendo expostos total em via, pessoal tirando foto e filmando? Gostaria que fosse um filho, um parente, a mãe, o pai, o familiar e uma pessoa próxima? Eu acredito que vocês não gostariam disso. Então, pense na privacidade do paciente. Vai fazer exposição, faz uma exposição parcial, faz a prevenção, faz a privacidade, pensa na privacidade aí da parte superior. Eu preciso cortar, não tem maneira nenhuma. A gente tem lençol, a gente tem a própria peça de roupa, porque a gente tem também a bandagem triangular, que ela é excelente, para fazer a exposição. Então, primeiro eu posso fazer a privacidade, depois por baixo eu faço a exposição. Dá certo? Dá muito certo, tá? Só você praticar. Como você vai praticar? Pega roupa que você não usa mais, uma roupa que tá velha e treine esse procedimento. Então, é o jeito que dá certo para fazer. Então, isso falando na privacidade, tanto parte superior como nossa parte inferior, que é a parte de baixo. Tenho que fazer essa exposição, eu preciso fazer essa exposição porque eu tenho que fechar uma pelve, certo? Tem que fazer a exposição, tá correto. Avalie a situação, você consegue primeiro fazer essa privacidade. Às vezes com uma peça já de roupa já é fina, a gente consegue fazer até por cima. Claro que o indicativo é fazer a exposição, porque eu preciso avaliar a situação, mas primeiro pense na privacidade. Eu vou ter que colocar um lençol antes de cortar? Tem alguém filmando ou tirando foto? O bizu que eu deixo nesse vídeo é que se tiver uma pessoa na cena tirando foto, vocês pegam essa pessoa, peça ajuda para ele, dá uma luva para essa pessoa e chama para ajudar, para pegar um material, para segurar alguma coisa para vocês, segurar uma tala, então segurar nem que se for a bolsa, mas essa pessoa vai parar de filmar. Ou põe uma luva e deixa ela segurando a cabeça desse paciente. Então,
na exposição desse paciente, vamos focar muito aí sobre a privacidade do paciente. A gente não gostaria que fosse com a gente, nem com pessoas próximas, porque a gente vai fazer isso com outras pessoas. Só de levantar parcial, né, só de olhar, só de fazer exposição de um membro, vocês já estão fazendo a exposição do paciente, certo? Tem situações que a gente precisa fazer a exposição do paciente em via, tipo uma PCR, mas também não é total, é parte superior. Mas a gente faz a privacidade, essa situação tem que cortar tudo mesmo, né? Então, mas ainda a gente consegue fazer isso, a gente vai criar o isolamento. A outra viatura que chega, por exemplo, para apoiar uma viatura de trânsito, dá para fazer um isolamento na via. Então a gente tem que pensar que naqueles 5 passos que eu falei antes da semana do XABCDI, né, que é a chegada pelo local. Aí a equipe paramentada, que você já vem se paramentando no local, sinalizado, para e sinaliza o local, para deixar seguro, né? Faz o giro 360, esse local está seguro para a equipe estar atendendo. Então, foque nessas situações. Quando eu chego, é deixar esse local seguro para a equipe poder trabalhar com segurança. Então, eu vou ter que pensar na sinalização, vou ter que pensar nesse giro 360 e pensar nesse isolamento dessa área. Então, depois que a gente fez essa exposição, né, falando sobre uma exposição parcial, que é pensando na privacidade, exposição total, né, que é difícil a gente chegar numa exposição total, falando a verdade para vocês. É bem difícil a gente chegar numa exposição total que a gente cortou toda a roupa desse paciente. É situações o quê? Dentro da viatura, com a porta da viatura trancada, certo? Qual outro bizu que eu deixo para vocês? Né? Às vezes a equipe tem um condutor e uma técnica, ou uma condutora, né, que hoje é a nossa realidade também, né, e um técnico. A gente dá preferência para quem tem um homem e uma mulher dentro da viatura. Ah, não tem ninguém. Eu preciso fazer uma exposição total dentro da viatura, com essas portas travadas, que ninguém abra filmando, outra pessoa passe filmando. Então, que ter preferência que tenha um homem e uma mulher dentro da viatura. E a gente também pode pensar no que nessa situação? Ah, não tem. A equipe hoje é 2 homens, que é normal também hoje. Então a gente pega um parente feminino dessa vítima e a gente vai colocar dentro da viatura junto, né? Parente, outra pessoa próxima que está lá conhecida, né? De preferência que não seja um homem, só se for o pai, se for namorado, esposa, essa situação a gente coloca. Não vai pegar qualquer pessoa de fora para fazer isso daí. Tome cuidado com essa pessoa também para ela não estar filmando, já orienta ela. E se não tem ninguém, escolhe uma pessoa da rua. Sempre vai ter gente na rua. Então pega uma moça da rua, né? E coloca dentro da viatura junto, explica para ela o procedimento que vocês vão estar fazendo e isso vai ajudar com a privacidade. Então, situações que eu tenho que expor total, eu faço dentro da viatura. Mas como que eu faço antes? Eu consigo cortar essa camiseta, deixar fazendo a proteção, colocar a bandagem triangular, fazer uma mini blusa, consigo fazer um mini shorts, uma calça, por exemplo. Então, tem situações que eu consigo fazer a privacidade. Então, pense aí, a exposição e a privacidade desse paciente, tá? É uma coisa importante expor, senão você vai deixar passar lesões, pacientes que estão muito molhados, você tem que tirar toda essa roupa molhada, pensando aí já entrando automaticamente na hipotermia. Então tira essa roupa molhada porque a gente tem que secar esse paciente e aquecer. Vamos ter que usar a manta aluminizada. A gente não pode perder tempo, por quê? Né? Se a gente perde tempo, esse paciente ele vai começar a perder a temperatura corporal. Ele perdendo a temperatura corporal, ele vai automaticamente aí começar o processo para evoluir para uma hipotermia. A hipotermia é um dos 6 Hs que evolui para PCR, certo? É uma das causas. Então, ele evoluiu, aí começa a mudar, começa a ficar mais difícil a situação, porque esse paciente pode estar molhado há bastante tempo, tem situações que a gente pega, acontece mais frequente com idosos, né? Eles caem, moram sozinhos, ficam 4 horas, 6 horas deitados no chão, na friagem. Ou acontece com outras situações, eu já fui numa obra que eu encontrei também um cara que ele estava a noite toda, um dia muito frio, chuvoso, ele deitado no chão de uma obra, né? Então ele estava com muito frio, o paciente muito gelado, né? Então, essas situações a gente tem que aquecer bem o paciente, né? A parte sobre esse controle de hipotermia,
todo mundo pensa, mas é a manta térmica, a manta ela vai aquecer o paciente. A manta aluminizada, que é o nome correto de falar do que falar manta térmica, a manta aluminizada é uma manta que ela controla a temperatura do corpo, ela mantém a temperatura do corpo, ela não aquece o paciente, certo? Então, a manta aluminizada, ela mantém a temperatura do nosso paciente, ela não aquece o paciente. Então, você não pode perder tempo para usar essa manta. Dê mais prioridade a isso. Por mais que o paciente não está na situação agora com frio, pele fria, né? Não está referindo, você pensa sobre a manta sim. Nem que se for lá parcial ali, pensa porque ele pode evoluir o quadro. O paciente sempre evolui, ou para melhora ou para piora, depende do atendimento e depende da cinemática, da gravidade aí das lesões que o paciente apresenta, né? Tem situações que é mais rápido, eu tenho que pôr a manta? Tem. Paciente que tem fratura importante, perdeu sangue, está perdendo, fratura, tanto hemorragia interna como hemorragia externa, exposição óssea, né? Paciente que estava, por exemplo, paciente que PCR, que a gente vai ter que levar esse paciente também que molhado, né? Então são algumas das causas, das situações que eu preciso pensar de imediato, mas sempre pense para vocês não esquecerem, tá? Que isso é muito importante para o paciente, ele evoluir muito rápido, tá? Então, sobre a hipotermia, gente, é isso. É uma das causas aí da parada. Eu tenho que ser rápido, controle a hipotermia, seca o paciente, pega essa manta aí aluminizada antes, tá? Lembrando, ó, mais uma vez, manta aluminizada, mantém a temperatura do corpo. Se você deixar a temperatura do corpo, ela vai manter a temperatura que caiu. Não vai chegar na temperatura que é a normalidade do corpo. Então, pensem rápido em colocar essa manta, certo? Esse é o bizu que eu deixo para vocês e muito importante que todo mundo deixa passar. Não é manta térmica, não aquece, a manta aluminizada, ela mantém a temperatura do corpo, né? Eu preciso aquecer mais, pega um lençol, pega um cobertor, pega roupas do paciente que está ali, blusa, e coloca em cima aí para aquecer esse paciente, certo? Então, sobre a última letra, que era exposição e controle de hipotermia, é isso que eu tinha que falar para vocês, né? Dê uma atenção para a exposição, expõe esse paciente mesmo, né? Com a privacidade, me ajuda aí, né? E sobre a parte do controle de hipotermia, usem a manta. A manta está na viatura, na mochila de vocês, para ser usada, não para ficar de enfeite. Se fosse para ficar de enfeite, essa manta ela ficava num quadro dentro da base ou num quadro na casa de vocês. O dinheiro não saiu do bolso de vocês, tá? Não é para jogar fora e usar para qualquer coisa também, né? O nosso material é para uso aí do paciente e não para ficar com medo. Não vou usar não. Por que eu vou usar? Vai acabar, eu só tenho duas. Pode, o que tem se tem duas? O material tá lá, é pra gente usar, por isso que vem o material, né? O material não é para ficar de enfeite. Tem vezes que a pessoa não usa o material até chega a vencer. Claro que a manta ela não vence, né? A validade é indeterminada. Mas é isso aí, usem o material. A mesma coisa do seu material, você compra o material e chega na cena você não usa. Ah, eu paguei caro. Então por que você comprou? Deixe na sua casa, na estante lá de recordação, né, para você ver daqui uns 60 anos o material que você comprou. Certo, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos aí, né, por mais um vídeo, mais de 4.000 seguidores, né? Então, graças a Deus está dando tudo certo aí no nosso canal. Semana da enfermagem foi muito bem, foi muito legal. Assistam todos os vídeos que a semana que vem a gente vai estar entrando aí com o suporte básico de vida no adulto e na pediatria. Vamos estar falando aí sobre a PCR, vai ser a semana da PCR da parada cardíaca. Então, abraço a todos aí, até o próximo vídeo.